Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a terem êxito em suas ações em juizados especiais. Eu vou falar das ações que você vai ajuizar em 2021 no juizado. Tudo que está lá elencado no artigo 275, inciso 2º do CPC de 73, tá? Eu sei que pode parecer estranho, é um CPC revogado, e você pode falar aí, meu Deus, está revogado, então não pode aplicar nada. Não é questão de aplicação, porque ali você só tem um rol de ações, mas para você ficar mais seguro quanto a isso, dá uma olhada lá no artigo 1063 do CPC atual, tá? O CPC de 2015. Lá você vai ver que você tem, né, autorização, você tem remissão expressa do CPC de 2015 ao CPC de 73, dizendo que os juizados continuam competentes para apreciar aquelas questões elencadas lá no CPC revogado, tá? Isso aí já, assim, não tem nenhuma discussão quanto a isso. Se você vir alguém comentar sobre isso, é porque a pessoa está desatualizada, a pessoa nem leu o CPC novo, tá? Porque está lá bem claro, né, para que não tenha nenhuma dúvida que aquelas ações lá do 275.2 do CPC revogado, né, continuam sendo direcionadas para os juizados, tá? Então você tem lá a cobrança de qualquer valor que o condômino deva ao condomínio. Qualquer valor, tá? Não é só taxa condominial, por exemplo. Qualquer valor que ele deva ao condomínio é lá que ele vai cobrar nos juizados. Acidente de veículo, também a cobrança do seguro referente ao veículo terrestre, tá? As cobranças dos honorários do profissional liberal, seus honorários são cobrados no juizado também. E tudo isso aí, ó, sem limite de valor. Eu vou repetir, e eu sei que alguém ainda vai perguntar. Sem limite de valor. Não tem limitação a 40 salários mínimos, tá? Foi ontem que eu conversei com essa seguidora. Ou foi hoje, não sei. Mas fiquei pasmo, né, de uma decisão que faz remissão lá, uma interpretação completamente equivocada do enunciado do FONAGE. E na decisão, o julgador entendeu que não, né, que mesmo as do 275.2 se limitam ao teto. É uma loucura, né? Você tem enunciado do FONAGE claríssimo nesse sentido, tá? Juiz também erra, viu, gente? Juiz também para de estudar, juiz também, enfim, né? Juiz não está ali para ser perfeito, né? Você não espere isso também. Mas saiba que você pode recorrer, né? Foi o que eu orientei a seguidora a fazer, né? Você tem recurso para a turma recursal por isso, né? Lá você vai ter alguém que vai ter juízo suficiente para, né, ter lido o enunciado do FONAGE e compreendido, porque às vezes lê e não compreende, né? Aí, paciência. Mas, seguindo aqui, já tratei disso numa aula anterior, tá? Talvez esteja disponível, provavelmente está disponível no YouTube, aqui ou então no Instagram, no Facebook, deve estar, procura aí, tá? Porque eu falo, olha, não é só isso, viu? A multa processual também não se limita ao teto, os honorários de sucumbência, a multa do 523 do CPC, nada disso está limitado ao teto, e a gente tem todo um aparato de jurisprudência que dá suporte a esse entendimento, tá? Isso aqui não sou eu falando porque eu sou defensor dos juizados, não. O STJ já decidiu várias vezes nesse sentido. Ok? Então vamos lá. Mas hoje não é dessas ações que eu quero tratar, tá? Não é disso. Hoje eu quero falar das ações mais comuns em juizado mesmo, porque eu percebo que algumas pessoas não entendem ainda a importância do juizado.
Eu sou um grande defensor, você sabe, eu estou aqui para isso, né, para defender os juizados. É uma grande paixão, né? Meu amigo Sérgio Bagdá está aí, bem-vindo, Sérgio. Então, eu quero, não sei se você está acompanhando isso também, mas a gente tem, isso é um levantamento do STJ, tá? Não é, desculpe, do CNJ, não é meu também, tá? Se você não precisa confiar em mim, confie no CNJ. Mais de 55% das ações que tramitam no país tramitam em juizado, tá? No volume, você tem a chance de, se você esbarrar em alguém na rua e essa pessoa tem um processo, se você tiver que apostar, aposte que o processo dela é um processo de juizado, tá? Aposte que vai ser de juizado. E provavelmente você, na estatística, você tem a maior chance de acertar. Então, por que eu quero tratar então dessas ações mais comuns de juizado? Porque se você souber lidar com essas ações mais comuns dos juizados, você vai estar pronto para trabalhar, literalmente, na maioria dos processos que você vai encontrar pela frente. Percebe como é que você vai estar pronto para o jogo? Né? E aí eu vejo também que a faculdade preparou você para trabalhar na minoria dos processos, que são os processos dos outros ramos do judiciário, né? Incrível isso, né? Incrível, incrível. Mas é isso que a gente tem. Tá? Você literalmente foi preparado na faculdade para lidar com os processos, com a minoria dos processos, e eu vou aqui, né? Vou tratar de algumas ações em específico, tá? Para você já ter aqui uma noção do que é que você vai fazer em cada processo desse, que são os processos mais comuns nos juizados, os mais comuns. Então, o que é que a gente tem? Né? No fim do ano passado, eu dei uma aula para os meus alunos sobre isso. Negativação indevida. E aí talvez você esteja pensando, poxa, cara, ele gastou tempo falando de negativação indevida. Olha, foram 2 horas de aula e eu acho que a gente poderia tratar disso em mais uma aula, tá? Por quê? A negativação indevida, ela é, com certeza, uma das top 5 ações que mais estão nos juizados. E ainda assim, tem muito detalhinho que talvez você não tenha percebido. Não tenha percebido, tá? Por exemplo, negativação indevida. Hugo, peraí, calma. Me diga logo aí o que é negativação indevida. A gente fala coloquialmente, né? Negativação indevida. Mas, se você quiser falar de um modo mais pomposo, você vai falar inscrição indevida no rol dos inadimplentes ou dos maus pagadores, ou rol ou registro de proteção ao crédito. Tudo isso aí é para dizer a mesma coisa, né? Que a pessoa tem uma dívida, não pagou no prazo, né? E aí ela foi inscrita no SPC, no Serasa, etc. E a gente tem, eu parei para listar, a gente tem pelo menos 4 modalidades de negativação indevida. Uma é que o autor nem contratou, o consumidor não contratou. Uma ele contratou, mas nunca atrasou o pagamento, tá? Nunca teve pagamento em atraso. A terceira é que ele atrasou, mas ele já pagou. A gente tem uma 4ª modalidade, que é a falta da notificação. A falta da notificação. O devedor, ainda que ele confesse lá nos autos, tá? Que ele deve, não pagou mesmo, mas ele tem o direito de ser notificado previamente, antes de ter o nome inscrito lá no SPC, Serasa, etc. Tá? Por que ele tem esse direito? É o direito à informação, e isso decorre da boa-fé. Decorre da boa-fé.
Aliás, o direito à informação, ele nada mais é do que uma decorrência do princípio da boa-fé. Por quê? A gente está caminhando, felizmente, né, para os tempos normais, né? Mas eu lembro bem, né? Março, quando todo mundo começou a ficar isolado em casa, quantas pessoas não simplesmente esqueceram de pagar a conta? Esqueceu literalmente de pagar a conta. Não é por nada, é porque tinha muita coisa acontecendo na cabeça da pessoa. Algumas pessoas, de fato, tiveram uma crise financeira, ou enfim, mas muitas pessoas simplesmente esqueceram de pagar as contas, porque tinha um mundo, um turbilhão de coisas acontecendo. Então, eu falo esse exemplo extremo, né, porque isso fica muito mais claro para você, que não é porque a pessoa não pagou que ela deve saber que ela está devendo. Né? Às vezes ela simplesmente esqueceu e com uma justificativa muito adequada, muito forte, tá? Simplesmente, às vezes, a pessoa está com a cabeça no mundo da lua. Acontece, né? Então, é por isso que o devedor, ele tem o direito de ser previamente notificado de que vai ter o nome dele inscrito no rol dos inadimplentes, para que ele tome conhecimento da dívida, porque às vezes ele pode ter simplesmente esquecido, e aí ele, em tempo hábil, antes do prejuízo maior, ele tem a chance de pagar a dívida e pronto, está tudo resolvido. Tá? Então, é dever do credor, né, providenciar. Na verdade, a gente tem... É um dever em duas etapas, tá? O credor, né, ele tem o dever de informar que o devedor não pagou no prazo. Mas, para fins de indenização por dano moral decorrente da negativação indevida, ou seja, na verdade, a negativação pela falta de notificação, quem tem essa obrigação é o arquivista. Quem é o arquivista, Hugo? CDL, né, pelo SPC e Serasa, tá? Normalmente esses aí. Você ainda tem mais dois órgãos, né, que tem essa obrigação, que é o banco. Se você vai entrar, seu cliente tiver no CCF, que é o Cadastro de Emitentes de Cheque Sem Fundo, tá? Aí o banco é que tem essa obrigação de notificar. E o cartório também, tá? O cartório também, se você estiver falando de um título protestado, tá? Também ele tem essa obrigação. E mais, o Serasa, o SPC, se replicarem, que costumam replicar, se replicarem o registro lá do CCF e do cartório, também tem que notificar o devedor, tá? Ele tem essa obrigação de notificar o devedor. A cessão de dívida para fins de negativação, de inscrição do registro, dispensa, tá? Dispensa. Mas mas a dívida continua existindo, tá? Não é porque não notificou que não pode negativar e não é porque não notificou que que o devedor está livre de pagar, porque não foi notificado, tá? Se ele já foi notificado se ele foi notificado já pelo credor original, tá tudo tranquilo. Agora, é importante que o credor notifique a cessão de dívida, porque, afinal, agora quem vai cobrar a dívida é outra pessoa. Então, se eventualmente o devedor pagar para o credor original e o débito já foi cedido, né? Então, é importante que haja essa notificação para essa finalidade. Para fins de negativação, não vejo isso não é preocupante dessa forma, tá? Serve para as empresas que fornecem energia e água? Sim. As concessionárias de serviço público também devem notificar primeiro, antes de cortar.
o fornecimento, né? Antes de suspender o fornecimento de energia, de água, deve notificar. E se for inscrever no rol dos inadimplentes, aí o SPC, o Serasa, é que tem a obrigação de notificar, tá? Então, eu falei aí para vocês, ó, só para revisar, 4 hipóteses. Uma é que a pessoa nem contratou, ela não sabe, né? Um falsário, às vezes, contratou em nome daquela pessoa, e aí ela só descobre quando o nome dela está no SPC e no Serasa. Tá? Normalmente, como é que você identifica isso? Normalmente o endereço está errado, a assinatura, obviamente, não vai bater, enfim. Né? E quando você investiga isso, você vai ver que a documentação é falsa. Tá? Pode acontecer, eventualmente, assim, da parte ter perdido os documentos de identificação, por isso é importante, oriente seus clientes sempre a registrarem tanto o boletim de ocorrência, quanto registrar isso no Serasa, que, por exemplo, a CNH foi perdida, a cédula de identidade foi perdida. Tá? Isso é importante, porque assim que você notifica isso, esse registro já fica lá disponível no Serasa. Tá? Então, o fornecedor, né, qualquer órgão que vá lá consultar o crédito da pessoa, quando perceber que aquele documento foi perdido, ele já fica de orelha em pé, e aí ele já sabe que está diante de um falsário, tá? Mas sim, serve para as empresas que fornecem água e energia. A segunda hipótese é essa: a pessoa contratou, mas ela nunca deveu. E isso acontece com alguma frequência, sabe? Às vezes, a pessoa paga numa lotérica, e aí a lotérica processa equivocadamente aquele boleto. Às vezes, ela simplesmente pagou de outra maneira e o fornecedor não teve acesso a essa compensação. A compensação demorou, foi um boleto, alguma coisa assim, demora a compensação, e aí termina equivocadamente, incluindo o nome da pessoa no rol dos inadimplentes. Cíntia pergunta: no caso de fornecimento de água, por exemplo, a ação será contra o Serasa e o fornecedor? Vamos lá. Ó, nas 3 primeiras hipóteses, quais são as 3 primeiras hipóteses? Nem conheço o suposto credor. Nem conheço. Não contratei, não sei do que se trata, só descobri uma anotação no meu nome. Essa é a primeira. A segunda é: olha, eu contratei mesmo, mas nunca atrasei nenhum pagamento. Houve algum equívoco aí no processamento dos pagamentos, mas eu paguei tudo, tá aqui. Aí, você, inclusive, junta lá os comprovantes de todos os pagamentos, todos os pagamentos lá tempestivos, né? Pagos no prazo. E a terceira hipótese é: a pessoa até atrasou o pagamento, ela contratou, né? Deixou de pagar em algum momento, atrasou o pagamento, mas ela já pagou. Isso aí, depois que o devedor paga a dívida, o arquivista tem o prazo, o credor tem o prazo de 5 dias úteis para suspender a anotação. Tá? Isso tá lá, inúmeros julgados do STJ nesse sentido. Tá? O prazo é de 5 dias para suspender a anotação. Tá? Então, digamos que o seu cliente pagou a dívida, mandou lá o comprovante, tem 5 dias úteis para poder... o fornecedor tem 5 dias úteis para providenciar o levantamento dessa anotação restritiva. Tá? Nessas 3 hipóteses aí, se persiste a anotação, depois de 5 dias que você pagou, ou se a anotação está lá, mas você não deve nada, essa ação é contra o suposto credor. Por que eu falo suposto credor? Porque ele se apresenta como credor, tanto que ele registrou a dívida lá, mas, na verdade, ele não é credor, porque ou a dívida não existe, ou nem tem relação contratual, ou ela já foi paga. Tá? Então, nesses casos aí, a ação é contra o fornecedor, suposto credor. Ok? Na quarta hipótese,
que é a falta de notificação, a ação é exclusivamente em face do arquivista. Então, SPC, Serasa, aí o banco que eventualmente não tenha notificado pelo CCF, tá? Cadastro de emitentes de cheque sem fundo, e contra o cartório também, o tabelionato, tá? De notas, se você estiver aí falando de um título protestado. Um detalhe, Hugo, CCF, como é que é isso? CCF é o seguinte, é o cadastro de emitentes de cheque sem fundo. É um cadastro também, né, de proteção ao crédito, que ele controla as pessoas que emitiram cheque sem fundo e não pagaram. Né? Então, assim, digamos que, Hugo, mas então quer dizer que se eu passo um cheque, por equívoco eu esqueci de depositar o dinheiro na conta, e aí o cheque bateu lá na minha conta e não tinha saldo. Automaticamente eu já vou para o CCF? Não. A gente tem dois códigos, né? E isso eu falo com propriedade, porque saiba você ou não saiba, eu fui bancário também, né? Então, como é que funciona? Você tem a primeira apresentação do cheque, então vai lá, né? O credor, ele apresenta o cheque lá no banco, e aí não tem fundo. O cheque, então, ele é devolvido por motivo 11. O motivo 11 é exatamente o que é um código, né, interno dos bancos, que registra a primeira apresentação daquele cheque ali, sem fundos. E isso aí não gera nenhum tipo de registro, nenhum tipo de restrição para você, nenhum inconveniente, tá? Só vai gerar o desconforto que você, entre você e o seu credor, tá? Mas aí o credor tem, né, logicamente, normalmente, ele vai entrar em contato com você. Você só entra no CCF na segunda apresentação. Então, o credor apresentou lá o cheque a primeira vez, sem fundo, foi devolvido pelo motivo 11. Na segunda vez que ele apresenta esse cheque para pagamento, e se não tem fundo de novo, aí sim o cheque vai ser devolvido pela alínea 12, né, pelo código 12, motivo 12, e aí, automaticamente, o seu nome é registrado no cadastro de emitentes de cheque sem fundo. Quer dizer, você teve a primeira chance, né, teve uma chance de corrigir o equívoco, de suprir a sua conta com o montante suficiente para pagar o cheque, e aí você não fez isso. É só nesse momento que você entra no CCF, tá? Hugo, tem muita questão aí de que o cheque foi para o CCF quando ele só tinha uma apresentação? Não, eu nunca vi, porque isso é registrado automaticamente pelos sistemas dos bancos, tá? Os bancos têm sistemas de informática muito avançados, né? Então, assim, não precisaria de um erro humano, de uma questão muito específica, assim, para eventualmente você ter um equívoco dessa forma que resulte na inscrição indevida no CCF de uma pessoa que só teve o cheque apresentado uma vez para pagamento, tá? Isso não é muito comum, não. Então, assim, a diferença entre cobrança indevida, né? A gente começou aqui falando de negativação indevida. A cobrança indevida é diferente. A cobrança indevida é: você recebeu uma correspondência na sua casa dizendo, pague. Você me deve valor X, pague aqui, tá? Isso é cobrança indevida, tá? Aqui na Bahia, existe um posicionamento firme, e na maioria da jurisprudência do país também, tá? Não é só aqui na Bahia, não. Mas aqui na Bahia existe um entendimento firme de que não há direito à indenização por dano moral decorrente da mera cobrança indevida, tá? A mera cobrança indevida não gera dano moral. Mas a gente tem outras situações de cobrança. Por que é que vem mera cobrança indevida? Porque a mera cobrança indevida, a simples
cobrança indevida, ela não tem dano moral. Mas a cobrança indevida, rodeada de outras circunstâncias, outros elementos, que daí levem a um real dano moral, aí sim você vai ter direito à indenização, tá? Hugo, e como é que eu demonstro isso? Primeiro, vamos lá, né? Qual é a diferença, então? A diferença é muito tênue, inclusive, porque uma cobrança indevida está a um passo de virar uma negativação indevida. Eu considero cobrança indevida, inclusive, o envio da notificação de que, se você não pagar no prazo X, seu nome vai para o SPC ou para o Serasa. Tá? Eu considero isso aí ainda mera cobrança indevida. Por quê? Você tem toda a cara, toda a amostra de que, dali em diante, no prazo X, se nada acontecer, seu nome vai ser incluído no rol dos maus pagadores. Mas seu nome não está ali ainda. Não está ali ainda. Por isso que, nas ações de negativação indevida, é importantíssimo que você junte a certidão do Serasa, ou do SPC, ou do arquivista que for. Tá? É muito importante que você junte isso. Não é apenas uma formalidade tola, por dois motivos. Primeiro motivo é que só isso prova que houve efetivamente um dano, um abalo do seu crédito e um dano à sua imagem como bom pagador. Porque até o recebimento da carta, você apenas você tem a expectativa, você tem a ameaça de que o seu nome vai para o rol dos maus pagadores. Mas ninguém teve acesso a aquela informação ainda, percebe? Então, quando você recebe essa carta, você tem ciência de que, olha, daqui a alguns dias, se você não pagar, seu nome vai para o SPC ou para o Serasa. Tá? Isso é mera cobrança indevida. É muito importante que você junte a certidão, provando, olha, está aqui, está disponível para o mercado essa informação de que essa dívida não foi paga em meu nome. Tá? Isso aí é que gera o dano moral. O primeiro motivo para você mostrar realmente a certidão é esse. O segundo motivo é que você precisa ter, o juiz precisa ter, conhecimento de se eventualmente existem outras negativações, outras inscrições em seu nome. O juiz quer saber. Hugo, o interesse dele é para saber se tem inscrições anteriores. E aí, ele aplica a súmula 385? Sim, principalmente por isso. Principalmente por isso. Para saber se aquela notificação, aquela inscrição, desculpe, ele quer saber se aquela inscrição é a única que tem em seu nome. Ele quer saber se há registros anteriores àquela, porque se tem, dê adeus ao dano moral, né? Súmula 385 do STJ. Mas, mesmo assim, ele quer também saber as inscrições posteriores. Ele quer saber. Ele quer saber. Porque ele quer saber o seu perfil. Ele quer saber se você é uma pessoa que, de fato, é uma pessoa endividada, que não está pagando. Isso vai retirar a indenização? Não vai. Mas ele vai levar isso em consideração na hora de dosar a indenização. Tá? Fique atento. Mas fato é que o juiz vai exigir esse documento e aí você precisa ter ele na sua ação, tá? Então, quanto à cobrança indevida, você tem lá, né, tudo que vem antes da inscrição do registro da dívida, eu considero cobrança indevida. Mas nunca vai ter indenização por dano moral nesse contexto? Não. Pode ter, sim, pode ter. Por exemplo, a cobrança vexatória. Pode acontecer de você estar a cada 5 minutos recebendo uma ligação, um SMS.
podem estar ligando para sua família, para o seu empregador, né, cobrando. Isso é cobrança vexatória. Isso não é mera cobrança indevida. Isso já é abuso de direito até, né? É o credor já tentando criar um caos na sua vida para cobrar a dívida, tá? Isso não é mera cobrança indevida. E se você demonstrar isso, né, com detalhe suficiente para convencer o juiz de que essa cobrança superou o ordinário, o normal, pode ter certeza que aí tem dano moral. Tá? Então, do mesmo modo, se você demonstrar que você esteve lá, você precisou passar por uma via crucis para conseguir ter acesso a conversar com alguém para provar que você não deve aquele valor. Você não deve. Então, você precisou passar 50 minutos no telefone, você precisou telefonar 17 vezes até conseguir finalmente o número de um fax para enviar o comprovante de pagamento, né? Também é outra situação em que não é mera cobrança indevida, percebe? Tudo isso, se você demonstrar nos autos, você vai estar numa situação bem mais confortável para pleitear uma indenização por dano moral. É muito diferente do que você pode dizer que é uma mera cobrança indevida. Entende? Mera cobrança indevida é, você pega, juntou uma correspondência única que chegou na sua casa uma vez e nunca mais chegou nenhuma outra, e juntou nos autos lá, e aí você quer indenização por dano moral. Não vai acontecer, tá? Nesse caso aí, não vai acontecer, não vai ter indenização. Então, se esmere em detalhar as consequências dessa cobrança. Tem uma outra modalidade que eu chamo de empréstimo fraudulento, que são ações muito comuns, normalmente tem negativação, mas não necessariamente tem a negativação da pessoa, tá? O que eu chamo de empréstimo fraudulento é aquela situação, normalmente aposentado, pensionista e tal, e que são pessoas normalmente, né, pouco esclarecidas, mais simples, enfim. E essa pessoa, ela vai lá, olha quanto tem, tira e vai embora, né? O dinheiro e vai embora. Ela recebe uma aposentadoria, uma pensão e tal, ela saca o dinheiro todo mês a mês ali e vai embora. Mas, eventualmente, o que acontece? Um falsário faz um empréstimo consignado no nome daquela pessoa. Às vezes, é bem verdade, acontece o seguinte, a contratação acontece por equívoco através de um canal de autoatendimento. É uma pessoa de poucas luzes, é culpa do banco também, tá? Culpa do banco também. Porque ele bota lá, né, já na primeira tela que a pessoa recebe lá no caixa automático, já aparece lá para ela contratar um empréstimo e a pessoa pouco esclarecida vai clicando, quando vê, contratou o empréstimo sem nem saber taxa de juros, como era, como não era, o que ia dever no final. Enfim. Mas fato é que o caso clássico a pessoa se depara, de repente, com um valor a receber pelo INSS menor do que ela costumava receber, de repente. E aí, quando ela vai verificar, quando ela investiga, ela percebe que alguém fez um empréstimo consignado em nome dela. Perceba que é um empréstimo consignado e, portanto, não há inadimplência. Não há inadimplência. Mas é um empréstimo fraudulento. A pessoa não contratou aquilo. Um terceiro pegou aquele dinheiro e foi embora. Tá? Então, essa é uma ação também muito, muito comum nos juizados. Muito, muito comum. E também é uma situação que se confunde, né? Parece muito com essas... Você pode, por equívoco, confundir com essas situações anteriores de cobrança indevida, negativação indevida. E, sempre nesse caso, a sua luta é que isso não caia como uma
ação complexa e aí você tenha que ajuizar essa ação na justiça comum. Hugo, em que situação essa demanda vai ser considerada complexa? Normalmente, quando o contrato vem aos autos. Tá? Porque o que acontece é o seguinte, os bancos não são tão organizados assim ou não ligam tanto assim para essas questões. E no final, esse contrato se perde. Às vezes tem um contrato, às vezes não é interesse do banco. Desculpe, às vezes não é interesse do banco juntar o contrato, tanto que não junta, né? Porque aí fica evidente a fraude, uma assinatura muito grosseiramente, uma assinatura grosseiramente falsificada, o banco não vai ter interesse de juntar, tá? Mas você tem que estar atento nessas ações justamente para isso, para verificar, né, se aparecer o contrato, você verificar, olha, falsificação grosseira no contrato. Porque, em linhas gerais, se na contestação ou na audiência vier o contrato, o juiz vai se coçar todo para extinguir a ação sem resolução do mérito. Porque vai dizer, olha, precisa fazer perícia nesse documento, perícia nessa assinatura, para a gente ver se de fato, né, o contrato foi falsificado ou não. Se a assinatura foi falsificada ou não. Primeiro, a primeira questão é essa. Né? Mas não é só pelo fato do contrato ter vindo aos autos que automaticamente a demanda deve ser considerada como complexa e acabou. Por quê? Primeiro que, aliás, antes de tudo, se apareceu o contrato, pelo amor de Deus, faça a impugnação específica dele. Exceto se o contrato, de fato, for verdadeiro, né? Seu cliente lá, para as tantas, mentiu para você, e aí quando você percebeu, o contrato, de fato, existia e tal. Mas não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é, muitas vezes, o credor apresenta o contrato e o suposto devedor, né, o autor da ação, não faz a impugnação específica do documento. Você sabe qual é a consequência disso? Litigância de má-fé. Porque se vem um documento, se você ajuiza a ação dizendo que você não conhece esse credor, você não deve nada a ele, etc e tal. Daqui a pouco vem um contrato supostamente assinado por você, eu digo, seu cliente, né? E aí não tem a impugnação específica disso, quer dizer que o documento é verdadeiro. Porque você precisa dizer que aquele documento é falso. Não esqueça disso. Eu vejo muita gente esquecer disso. Tá? Às vezes, no contexto, né, ficou parecendo... Faça a impugnação específica do documento. Eu não reconheço esse contrato. Essa assinatura não é minha, do seu cliente, claro. E registre na ata. Faça questão de que isso esteja registrado na ata da audiência. Por quê? Porque se aparece nesse contexto aí, né, se você dá ares na audiência de que aquele contrato é verdadeiro, e entenda isso pelo simples fato de você não negar que aquele contrato é verdadeiro, litigância de má-fé, improcedência da ação, prejuízo grande para todo mundo, e daqui que você prove que, na verdade, foi uma distração sua, foi um equívoco, já era, tá? Então, muita atenção nessa situação, tá? Muita atenção nisso para você não prejudicar o seu cliente de um modo irreversível.